Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia, paz e bem. Meus irmãos, antes de iniciarmos a história do nosso santo do dia, queria primeiramente agradecer a todos vocês que estão durante esses 30 dias aí acompanhando esse nosso projeto do Santo do Dia. Um projeto que, quando Deus me inspirou, eu estava sozinho, fazia um tempo que eu tinha esse sonho já, mas aquela coisa, quando a gente sonha sozinho é só um sonho, mas quando a gente divide com alguém é uma realidade. E hoje é uma realidade, o Santo do Dia que alcança aí muita gente, certamente tem fortalecido a fé de muita gente. Então, muito obrigado. Aproveito para pedir também perdão, pelos vídeos não serem tão bem elaborados, porque quem o produz, não tem muita prática, não tem muita expertise aí na questão digital. Mas ainda assim é feito de coração, é feito com muito carinho, pensando em você, pensando na sua fé, no seu crescimento espiritual. Então, meu irmão, em nome dos meus irmãos que vão entrar mês que vem, mês de agosto, muito obrigado mesmo. Peço que vocês continuem aí, vendo nossos vídeos. Se puder também compartilha para alcançar mais e mais pessoas, e mais pessoas tenham acesso a essa beleza que é a fé católica, essa beleza que é a grande testemunha de Cristo, que são os santos. Tá bom, meus irmãos? Mais uma vez, muito obrigado mesmo pela consideração, pela força, e rezem por nós também para que nós possamos não só conhecer, mas também cada dia mais nos assemelharmos mais e mais a esses santos que nós aqui contamos as suas belas histórias. Meus irmãos, o santo de hoje é um santo que tem o título de doutor da igreja, mas não só doutor da igreja, ele também tem um título também de palavra de ouro. Então, o nosso santo de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é São Pedro Crisólogo, um bispo da Igreja Católica, que contribuiu muito para a fé católica difundir. Meus irmãos, ele é do lado do século IV, logo do início mesmo da Igreja, então não tem muita coisa escrita sobre ele, apenas as suas homilias, que daqui a pouco eu falarei sobre elas. Então, nesse período aí do século IV, estava surgindo grandes heresias, a igreja passava por muitas dificuldades na época, inclusive Roma, iria ser atacada, e esse homem, São Pedro Crisólogo, com a sua inteligência, com a sua capacidade, ele conseguiu aí dar força aos papas, aos santos da época, e assim nós estamos aqui porque pessoas como São Pedro Crisólogo conseguiram manter-se firme na fé. Então, se por um lado, o século III, IV, tinha ataques, tinha heresias, tinha guerras, foi nesse período também que surgiram grandes figuras de pastores, grandes teólogos, grandes escritores e pregadores, que souberam aí de alguma maneira oferecer ao povo enfim, a igreja de ontem, de hoje, de amanhã, uma catequese que iria aproximar ainda mais de Deus das pessoas. Pedro Crisólogo nasceu em Imola, uma província de Ravenna, não muito distante de Roma, no ano de 380. Ele é filho de pais cristãos, foi educado na fé e cedo foi ordenado diácono. Ele mereceu o apelido de Crisólogo, isto é, palavra de ouro, por ser autor de estupendos sermões ricos de doutrina, que lhe deram também o título de doutor da igreja, decretado em 1729 por Bento XIII. Ou seja, depois de quase 1400 anos, o homem reconhece, a igreja reconhece a autoridade desse grande bispo da igreja. Nós temos dele, meus irmãos, 176 homilias de cunho popular,
muito expressivas, nas quais ele explica o Evangelho, o Creio, o Pai Nosso, ou sugestões de exemplo de santos, né, a imitar. A exaltação das virtudes do verdadeiro cristão. Em uma homilia, né, preste bem atenção, em uma homilia que ele escreveu, ele define o avarento como escravo do dinheiro e acrescenta: e o dinheiro é escravo do homem misericordioso. Eu confesso a vocês que eu nunca tinha pensado, né, dessa maneira, então, para ver realmente como merece o título que ele tem, né, de doutor da igreja e de palavra de ouro, né. É fácil entender o significado desta prédica, né? Ele foi eleito bispo, né, de Ravenna em 424. Pedro Crisólogo mostrou-se logo um bom pastor. Além de inteligente, além de, né, guiado por Deus, mostrou-se um bom pastor, um bom bispo, prudente e sem ambiguidades doutrinais. Humildes e poderosos escutava ele, né? Todos amavam escutar ele. Em 433, Pedro Crisólogo tornou-se o primeiro bispo ocidental a ocupar essa diocese, né, sendo consagrado pessoalmente pelo Papa Sisto III. Uma curiosidade, né, aqui, que apesar, né, dele ter toda essa proeminência, ser tão conhecido, ele defendeu, né, a autoridade do Papa, na época o Papa Leão I, o Grande, sobre a questão monofisita, né, que pregava Cristo em uma só natureza, ou seja, ou Cristo era só divino, ou Cristo era só homem, né? Essa heresia vinda do Oriente, né, propagava-se perigosamente, mas foi resolvida nos concílios da Calcedônia e de Éfeso. É tão importante essa questão aí dessa heresia, né, que a ele se dirigiu por carta o autor dessa heresia, né, que é Eutíquio Arquimandrita, né, do mosteiro de Constantinopla. Meus irmãos, seria bom a gente depois pensar em trazer um vídeo para vocês, né, explicando o que é uma heresia, porque a heresia ela nasce dentro da igreja, né? A heresia é uma contradição, né, é uma não verdade, né, que os próprios membros da igreja que sugerem, né, e a igreja sempre vai e não só debate, como, né, em cima disso ela cria, né, um pouco mais de força. Então, esse autor dessa heresia, né, pediu a São Pedro Crisólogo o que ele achava a respeito dessa questão, né? Ou seja, Cristo tinha realmente só uma natureza, né, logo próximo antes de iniciar o concílio. Seria bom também nós tivermos tempo, né, para fazer para vocês um vídeo explicando o que é um concílio. E a resposta de Pedro para esse herege, né, foi o seguinte: no interesse da paz e da fé, não podemos discutir sobre questões relativas à fé sem o consentimento do bispo de Roma, ou seja, sem o consentimento do Papa naquela época. Ou seja, apesar dele ser reconhecido como a maior autoridade, né, mas o Papa é o Papa, né? Ele reconhecia no Papa autoridade sobre qualquer assunto. Então ele disse: olha, esse assunto aí somente o Papa pode resolver, e ele vai resolver isso lá no concílio que vai ter. Como é que foi sua morte lá, meus irmãos? Nós não temos muita coisa para falar sobre a sua morte, né? Pedro Crisólogo morreu na cidade natal, né, numa data que não sabe-se, né, direito. Alguns historiadores, né, dizem que foi em 31 de julho de 451, mas ele é venerado, né, pela igreja no dia 30 de julho, né, de 450, né? Ou seja, ele morreu, né, eles acreditam, né, os historiadores acreditam que ele morreu em 30 de julho de 450, um ano antes da data que se fala também, data mais provável do seu falecimento. A autoria de seus célebres sermões, ricos em doutrina, conferiu-lhe outro título de doutor, como já falamos agora há pouco, né? São Pedro Crisólogo ainda é hoje um modelo, né, de contato com o povo e um exemplo de amor à pregação do Evangelho e o ideal de pastor para a igreja.
Meus irmãos, que maravilha. Vamos encerrar esse momento rezando, né, em honra, em memória, pedindo também dele, né, as suas preces, a sua intercessão, oração a São Pedro Crisólogo. São Pedro Crisólogo, que dominastes vossas paixões e vos agarrastes à fé em Jesus Cristo para conseguirdes perseverar nas virtudes que vos levaram à santidade, intercedei por nós para que também sejamos perseverantes e entusiasmados, tal como fostes na exortação aos nossos irmãos, que distantes se encontram da verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, então, amanhã, 1º de agosto, estaremos iniciando aí uma nova missão. Dessa vez não só eu e Nilson, mas temos aí alguns irmãos que também aceitaram o convite e estarão agora participando do Santo do Dia. Então peço que vocês também assistam os vídeos, compartilhem também, comentem aí. Isso vai motivar os irmãos a sempre buscarem melhorar ainda mais. Tá bom, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Resposta, você